poder está exaltado do Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos. Porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavra de altíssima altivez, nem saia coisa árdua da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria. Por ele são as obras pesadas na balança, o arco dos fortes foi quebrantado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fatos se alugarão por pão, cessarão os famintos. Até Esther teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e o faz descer à sepultura, faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa também exalta. Levanta o pobre do pó, desde o esteio, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra. Assentou-se sobre eles, o mundo, os pés dos seus santos. Guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus. Trovejará sobre ele, o Senhor julgará a extremidade da terra. Dará força ao seu rei, exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi se arramar da sua casa. Porém, o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Até aqui. Amém. 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 Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, querida Irmandade, aqui, Deus está falando aqui, então orou Ana e disse ao meu coração, exalta ao Senhor. Quando a gente está falando aqui, né, desde o início do Santo Culto, né, da visita aqui, Deus já está falando com as nossas almas já, né, porque Ele está falando que da fé da gente, né, que a gente tem que buscar isso com bastante fervor. Quando a gente canta o hino com bastante alegria, quando a gente está sozinho em casa, Deus aparece. Quando eu estava na hora da oração, eu pedi um sinal para Deus e fiquei na comunhão, né, para ver se tinha algum irmão que prega essa palavra, né, que a gente sente alegria. Mas não apareceu ninguém, né, e eu pedi a Deus um sinal, e Deus mandou o sinal da Ana, dos hinos. Quando a gente começou a cantar os hinos ali, eu já estava me visitando, já estava mostrando já estava mostrando a palavra. Mas a gente fica contente quando outro irmão atende. Pode estar exaltado do Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. A gente se alegra na tua salvação, que Deus está falando aqui. O poder exalta no Senhor, a minha boca se dilata sobre os meus inimigos. Porque quando a gente está na prova, a gente está na prova na nossa casa, que só a gente serve a Deus, os nossos irmãos de sangue, os nossos vizinhos, ficam olhando o que a gente vai fazer. Então, porquanto me alegro na tua salvação. Quando eu estou falando da salvação, que é a salvação da nossa alma. Porque a nossa família tem um coração muito duro. O povo vê você congregando, se congrega de manhã, de tarde, de noite. Vai nos funerais, vai nas visitas. E os seus parentes ficam falando, por que ele fica todo dia nessa coisa, buscando isso, e está do mesmo jeito. Eles ficam olhando a gente está buscando a nossa salvação, a salvação deles. Só que eles não entendem. Eles não entendem. Então, muitas das vezes, quando a gente está no nossos lares, que o esposo serve a Deus, a esposa não serve, e às vezes a pessoa cai na visita e a pessoa fica com ciúme, não, você vai naquela visita, vai ter irmão lá. Fica colocando específico nas coisas de Deus. Então, a gente tem que ver
Porque a gente está buscando a nossa salvação. A salvação é individual. Eu não posso salvar minha irmã, não posso salvar meu sobrinho. Eu posso falar da palavra de Deus para eles, mas aí está no coração deles querer. Muitos não querem, muitos querem ficar no mundo. Porque as coisas de Deus, o caminho é estreito, e as coisas do mundo é largo. O inimigo, ele coloca muitas coisas na nossa frente, e o caminho é largo. Ele mostra coisas boas pelos nossos olhos material. Mas quando Deus manda a palavra, Deus já está revestindo o seu povo com as coisas espirituais. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não adianta a gente estar dentro da igreja, nas nossas casas, e estar vendo coisa na internet, porque antigamente eu escutei bastante coisas quando eu estava no mundo. E as pessoas falavam, quando você comprar uma televisão, celular, essas coisas, vai ter coisas que não é para ver. Mas isso aí está na gente, de querer as coisas de Deus. Deus está mandando a palavra aqui. Mas se a palavra que está aqui não falar com o texto que está aqui, vendo esse culto, eles vão ficar duvidando das coisas de Deus. Vão buscar coisa fora da graça. E Deus fala pela palavra. Creia. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem Ele. Irmãos e irmãs. E a Irmandade está no YouTube. A gente tem que buscar somente a Deus. Não adianta a gente escutar a palavra e ficar buscando as coisas do mundo. As coisas do mundo nada tem a oferecer para nós. A nossa família, eles estão ao nosso redor. Nós oramos para eles, para Deus fazer uma libertação, Deus mostrar. Uma vez, eu já vou entrar dentro da palavra aqui, tá? Eu vou falar para vocês. Eu fui para a igreja com meu sobrinho, ele tinha na época 10 anos. E na hora lá do testemunho, o irmão testemunhou que o gás na casa dele tinha faltado, e ele orou para Deus que não tinha dinheiro para comprar o gás, que ele precisava fazer comida para dar para os filhos. E ele orou e levantou da oração e foi lá e acendeu o fogão e o gás acendeu. Na segunda-feira, eu fui levar meu sobrinho para a escola. E quando eu acordei cedo um pouquinho para dar café para ele, cadê o gás? A minha irmã não estava em casa, meu cunhado não estava em casa, eu estava sozinho com ele. E aí, como é que eu ia fazer café para dar para ele? Aí ele falou assim, tio, lembra do testemunho de ontem? Aí eu falei assim, lembro. Aí ele falou para mim, você tem fé, tio? Que nós podemos orar aqui e o gás aparecer? E eu falei, eu tenho fé. E você tem? Ele falou, tenho. Então vamos orar então. Eu falei para ele, eu abro a oração e você ora, você pede para Deus. Ele falou, tá bom. E na oração da criança com 10 anos, Deus apareceu. O gás foi lá, na hora que eu acendi o gás, eu falei, a fé dele, a minha fé. Entendeu? Mas a gente não pode meter as coisas goela abaixo das pessoas que estão ao nosso redor, como são crentes. Muitas vezes a gente está escutando o hino está alto, testemunho, o culto, e os nossos parentes, eles estão no mundo, eles não entendem o hino, eles não entendem o hino. Pode ser o hino mais fervoroso que tem, se não for o tempo, porque o tempo da nossa vida é de Deus, o tempo da vida da nossa família é de Deus. Você entendeu? Não multipliqueis palavra de altíssima altivez, nem saia coisa água da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas do balanço. Vocês entenderam? Nem tudo que a gente pensa, a gente pode falar com nossos parentes. Às vezes você está nervoso porque você quer fazer uma coisa e seu marido não quer.
Às vezes você quer fazer uma coisa, seu pai não deixa, sua mãe não deixa. Você se revolta com seu pai, se revolta com a sua mãe, você se revolta com a sua esposa, com seu esposo, o irmão contra o irmão. E não é disso. Deus vai pesar nós na balança. Tá achando que é assim, é só batizar? Tô salvo. Ninguém tá salvo, não. Deus vai pesar nós na balança. Então a gente tem que fazer as coisas boas. Quando a gente for falar com o irmão da igreja mesmo ele, sendo da graça da gente também, a gente tem que pedir a palavra para ele também. Porque você não sabe o que ele está passando. Uma palavra errada, e ele cai no buraco. E Deus vai cobrar de você aquela alma. Eu mandei aquela alma lá para você orar para ele, não para você jogar ele dentro do buraco. A gente não pode fazer isso. Se o irmão chegar, irmão, eu estou passando a necessidade da minha casa, a minha esposa não dorme mais comigo, o meu esposo não dorme mais comigo, meu filho e minha filha não me escuta mais. Você não pode dar conselho para ele na hora ali, porque você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que está acontecendo, porque o filho não fala mais com ele, a filha, a esposa não está dormindo mais com ele. Você vai dar conselho para ele ali, sem Deus presente, só você e ele, pode sair coisa torta da sua boca. Você tem que fazer para ele, não, irmão, vamos fazer assim. Vamos orar, vamos buscar a face de Deus em oração. Se Deus der alguma coisa para falar com o irmão, eu falo. Se não, ó, zip na boca. Porque Deus fala, vai na visita. Vai visitar o velhinho que está lá no asilo. Chega lá. Se você não quiser falar nada com aquela pessoa que está lá, fique calado. No seu silêncio, eu vou fazer a obra. Porque Deus é Deus. Então, o que a gente fala, Deus é pesa nós pela balança. Nós não podemos falar qualquer coisa para todo mundo. Nem todo mundo vai aceitar. O arco dos fortes foi quebrantado, e os que tropeçavam foram servidos de força. Quando a gente faz o bem, sem olhar quem, Deus cinge a gente de força. A gente vencendo cada dia mais, cada dia mais. Cada dia que passa na nossa vida, que a gente acorda, a gente é um vencedor. Mas a gente tem que agradecer a Deus também. Tem que orar para dormir, orar na hora do almoço, na hora do café, da janta, do café da tarde. Você foi fazer uma visita, Deus te visitou, foi uma visita abençoada, você chegou em casa, vai para o seu quarto, ora a Deus, agradece a Ele, porque você é um vencedor. Os fatos se alugarão por pão e cercarão os famintos. Até a Esther teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos esfranqueceu. Aqui, Deus está falando aqui, os fatos se alugarão de pão. Nem só de pão viveremos nós. O pão, não o pão do mundo. O pão é a palavra. A gente tem que buscar sempre de Deus, para Deus mostrar para a gente. Às vezes a gente está dormindo e Deus mostra uma parte para a gente no sonho e a gente acorda sem saber o que é. Muitos irmãos sabem o que eu estou falando. Às vezes Deus não mostra na hora. Mas se você buscar uma palavra, Deus pode te mostrar no verso o que está acontecendo. A Esther teve 7 filhos, teve 7 filhos, e a que tinha muitos enfraqueceram. Por que ela enfraqueceu? A fé dela. Ela achava que ela era invencível. Quando a gente está no mundo, a gente tem tudo, porque o mundo é fácil. Deus fala que quando você está no mundo, as coisas vêm mais fáceis para você. Quando você está na graça, o que a gente passa? A gente passa prova, passa luta, passa dor, passa luto. Por quê? Porque é permissão dele. É permissão de Deus na nossa vida. Se Deus der tudo para a gente, Deus dá carro para você, dá casa, dá dinheiro no banco, dá um dom maravilhoso.
Muita gente, muitos irmãos, muitas irmãs na sua casa. É dia e noite tem gente na sua casa. O irmão desse busca Deus? Vai buscar Deus em oração? Não vai, porque ele não está necessitado. Quem está necessitado vai. Aqui é igual a Estéreo. Ela teve 7 filhos, mas enfraqueceu, porque ela estava achando que era invencível. E o mundo mostra isso para a gente, mesmo a gente sendo crente. Tem irmão que não ora. Vai lá no testemunhar, o testemunho dele dá vontade de ir embora no testemunho dele. Por quê? Porque ele não ora, não busca de Deus. Ele acha que ele tem um pouquinho a mais do que os outros, ele está aqui. Ele não está aqui, não, gente, ele está aqui. A gente tem que buscar de Deus. O Senhor é o que tira a vida e faz descer a sepultura, faz tornar, subir dela. Deus, ele é muito bom, misericordioso. Quando a gente faz uma coisa errada, ai, caramba, pequei contra Deus, e agora? O que eu vou fazer? Ele já mandou a palavra já agora. A semana passada mandou a palavra, se eu pegasse de novo, eu estava condenado. É assim que a gente fica quando a gente faz coisa errada. Só que no culto, mais para frente, Deus manda a palavra, vai falar, meu céu, perdoa você. Não faça mais isso. O Espírito Santo, ele se envergonha. Deus, ele perdoa. Ele faz descer a sepultura, mas ele faz descer também. Vocês têm o caso de Lázaro. Lázaro fazia 4 dias que estava morto. 4 dias. Já fedia. Quando Jesus foi falar com as irmãs de Lázaro, elas não tinham fé que Jesus ia falar, Lázaro, sai para fora. Elas achavam que era no último dia da ressurreição. Então, Deus é Deus, gente. Ele só está esperando um pouquinho de fé de nós. Muitas vezes a gente escuta testemunho dos irmãos que vão para outro país e o idioma lá é diferente. A gente mal sabe falar o português, né? Correto. E quando a gente chega lá, como é que a gente vai falar o inglês se a gente não sabe o português correto? O que aparece? Aquela palavrinha pequenininha que chama-se fé. Quando você ora na comunhão com a sua esposa, sozinho, às vezes você está no hospital, não pode ajoelhar. Está no necrotério, não pode ajoelhar. Às vezes está num lugar que não pode nem falar. Não pode falar. Não pode abrir a boca para falar nada, por causa do ambiente que você está. Então, busca a Deus em oração, no pensamento. Porque a fé, ninguém pode tomar ela de nós, só Deus. Só Deus com a fé dele. Porque ele faz descer a sepultura e tirar dela. Então a gente tem que ter um pouco de fé. Ai, ai. O Senhor empobrece e enriquece, exalta e também exalta. Como eu falei no início do hino lá, Deus ele é dono de tudo. Ele enriquece a gente e empobrece também. Deus fala pela palavra dele. Eu dou o que tu pede, meu filho, minha filha. Só quando tu estiver lá em cima, lembra dos meus pequenininhos. Muitas das vezes, Deus dá o comércio para aquela pessoa, para o irmão, para a irmã. E Deus faz um teste na pessoa, vai lá e manda um medíocre lá. E o medíocre fede. Fede mesmo, fede. E Deus fala para ele, vai lá, que eu vou fazer um teste com o meu servo, com a minha serva. Vocês vão me obedecer. E muitas das vezes, quando aquele menino chega, a clientela está ali sentada ali. Muitos dão um café, um pãozinho, mas muitos não dão. Joga água, expulsa a pontapé. E Deus fala, aonde está a bondade? Que quando você me pediu isso aqui tudo,
E eu mandei um pequenininho lá tomar um café lá e você jogou água nele. Então, Deus é dono de tudo, gente. Se Ele quiser enriquecer nós, Ele enriquece. Tem muitos irmãos e irmãs que Deus não pode dar o que Ele pede. Porque se Deus der o que você pede, às vezes nem na rua da igreja você passa. Não vai congregar mais, porque Deus deu tudo para você. Como é que você vai buscar Deus? Você levanta sem orar, dorme sem orar, toma café sem orar, almoça e janta sem orar. Por quê? Porque você tem tudo. Você tem tudo. E Deus também exalta. Como Deus exalta? Deus dá tudo para você, mas você tem que buscar de Deus. A gente não pode ficar só nas coisas desse mundo. A gente precisa do dinheiro para pagar nossas contas. Mas a gente precisa buscar as coisas do céu. Que as coisas da terra Deus dá na nossa mão. Com sinceridade. Quando você for orar. Peça a Deus com fervor. Senhor, aquela irmã lá, Senhor, está passando necessidade, Pai. Mas eu não tenho nada, Senhor, só tenho um pouquinho de arroz. De vida. Um pouquinho para você, um pouquinho para ela. Pai, os filhos daquela mulher estão passando fome, você não tem nem o café da manhã para dar. Você tem café na sua casa? Tem pão? Leva um pouquinho para ele. Deus está vendo tudo que a gente faz aqui embaixo. Se você está fazendo bem ou mal, Deus está vendo. E quando chegar a hora H, Deus vai pesar na balança. Quem fez isso, quem fez aquilo. O pessoal fala, antigamente quando eu comecei a congregar, eu escutei muito dentro da igreja, que só o pessoal da questão do Brasil ia para o céu. Os irmãos falavam, só a questão do Brasil vão para o céu. Estão errados. Por que eles estão errados? Quem morreu no madeiro da cruz foi Jesus Cristo, não foi eles, não. A gente não sabe quem vai para o céu. Eles falaram que as outras denominações, os católicos, iam para o inferno. A gente não pode falar isso. Quem morreu na cruz foi Jesus Cristo, não foi nós, não. Glória a Deus. A gente tem que medir as palavras. A gente não é do mundo. A gente está no mundo, mas a gente não pertence a esse mundo, não. A gente tem que medir a palavra antes de falar. Aquele rapaz ali é pecador. Ele caiu da graça. Ele não vai para o céu, perdeu a liberdade. Você é Deus. Foi você que morreu na cruz por ele. Não foi. Então a gente tem que medir as palavras. O Senhor empobrece e levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado para o fazer sentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Do Senhor são os alicerces da terra, assentou sobre eles o mundo. Está vendo aqui? Deus exalta nós. Deus exalta a nossa cabeça. Às vezes a gente não tem nada. Mas quando você faz o que Deus manda, gente, Ele recomenda. Quando o Paulo foi para Roma, o Paulo, todos sabiam que o Paulo tinha feito com os crentes, com os servos de Deus, matava os cristãos, queimava, cortava a cabeça, fazia tudo isso. Mas quando Deus colocou ele no caminho, Deus deu carta para ele. Por que deu carta? Porque recomendou. Então, quando Deus manda você fazer, faça. Pai, mas eu não tenho nada, só tenho um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão. Divida. Vai no teu vizinho, vai na tua vizinha. A tua irmã está lá com Alzheimer. Ela não entende o que você fala. A mente dela foi embora já. Mas a sua não. Fale das coisas de Deus para ela. Se Deus quiser, Deus pode fazer assim, ó. E ela curar. Porque Deus está vendo a sua fé. Faça o que Deus mandou. A gente não tem nada para dar para ninguém. Mas a gente tem o nosso joelho. Eu fui fazer uma visita o ano passado e Deus mostrou para mim a visita. E aquela irmã que passava na frente da loja onde eu trabalho, ela sempre falava comigo. E quando Deus mostrou a visita para mim, eu fui falar com aquela mulher, quando eu falei com ela, passou uma semana, ela não falava mais comigo. Não falava mais.
E eu não sabia o que fazer. E Deus mandava a palavra e falava, não, vai lá que aquela alma me pertence. Aquela alma é minha. E eu tentava conversar com aquela mulher e não conseguia. E quando foi um dia eu conversando com o irmão, falei para ele, irmão, estou passando uma prova danada. Deus mostrou para mim uma parte, e eu falei com a pessoa que precisava fazer uma visita na casa dela lá, e a pessoa virou a cara para o meu lado. Aí ele olhou para ele e disse, irmão Antônio Val, você tem 2 joelhos bons. Se você orar na sua casa, Deus vai escutar. E aquela pessoa vai te chamar para fazer a visita na casa dela. E eu pus em prática, né? Não tinha outra coisa para fazer. Eu orava nas madrugadas. Quando dava para orar de dia, eu orava de dia. Não orava mais na madrugada. E quando foi um dia, eu estava indo para a loja com meu irmão estava indo para o serviço dele, eu estava indo. E essa mulher vinha. Aí eu falei assim comigo, né? Vai ser agora que eu vou falar com essa mulher. E quando eu ia para a calçada, ela ia para outra. Então eu não podia fazer nada, porque a gente não pode dar escândalo na obra de Deus. Né? Eu fiquei na minha, na comunhão. Quando foi um dia, ela estava passando na porta da loja. Aí eu entrei na frente dela. Antes disso, eu já tinha falado com o filho dela. Eu falei com o filho dela, falei, filho, ó, você é filho de fulano de tal? Ele disse assim, sim. Fala para sua mãe que Deus está mandando ele ir na casa dela. Eu não tenho nada para dar para ela, mas Deus está mandando eu ir. E eu tenho que obedecer a Deus. E nesse dia que ela passou na frente da loja, eu não teve como correr. Ela falou, não, tudo bem, que dia você pode ir? E eu estava com pressa, porque Deus é quando Ele manda, Ele recomenda, mas Ele fica mandando você ir, fazer a vontade dEle. E eu falei para ela, eu posso ir hoje. Que hora? Eu falei, 6 horas da tarde, tá bom? Tá bom. Aí, já era 4 e pouquinho, eu fechei a loja, fui para minha casa, tomei banho, me arrumei. E quando foi Glória a Deus. 10 para 6, eu fui fazer a visita. E quando eu cheguei lá no condomínio, lá, naquela mora em prédio, que eu apertei o telefone lá, o porteiro saiu lá fora e perguntou para mim quem era, e eu falei que era o nome da pessoa que me recebia. Aí o inimigo, não, ela não está aqui não. Ela não está aqui. Então tudo bem, moço, vou esperar aqui fora que ela chegar, porque ela marcou comigo 6 horas, ela vai aparecer. E ele, não, mas ela não está aqui, ela saiu. E eu pensava comigo, caramba, a primeira visita você vai desistir. Deus mandou você ir, recomendou você, e você já vai desistir. Eu ficava no meu pensamento, caramba, a primeira visita eu vou embora, sem fazer a vontade de Deus, só porque ele falou que ela não está aí, não, eu vou ficar aqui. Aí demorou um pouquinho, essa mulher desceu, que quem atendeu o interfone foi o filho, e o filho falou que ela não estava, não viu ela. E ela apareceu e falou, não, pode deixar o rapaz entrar, eu estou esperando ele. Eu entrei, quando chegou lá, ela falou para mim que ela, pelo o que ela falava para mim, Deus mostrou para mim que ela tinha uma mágoa da mãe dela. A mãe dela morava no norte, e ela foi daqui para São Paulo com 2 filhos pequenos e o esposo. E a menina de cola. Foi para morar lá, no norte, achando que a mãe dela ia ajudar ela. Quando chegou lá, a mãe dela virou as costas para ela. Dava o leite para os cachorros tomar, mas não dava para ela. E ela tinha parente da congregação. E ela não sabia o que fazer. Aí nossas irmãs falou para ela assim, não, hoje tem culto na igreja. Vamos com a gente, que de repente você chega lá e você pede para Deus, Deus te dá o que você quer. E ela ficava, será que Deus dá mesmo? Será que Deus fala na boca desses caras, desses homens comedor de feijão? Sabe? Debatendo. Quando chegou na hora do culto, as irmãs foram, as nossas irmãs, que era parente dela, e ela foi também. Na oração do silêncio, ela se ajoelhou, da simplicidade, da responsabilidade, ela pediu para Deus, que queria vir embora para São Paulo de novo. Mas Deus criar os caminhos. E na hora da palavra, o irmão deu a palavra lá, e na hora da exaltação, Deus falou bem assim, aqui tem uma irmã que ela não é daqui, e você pediu para Deus. E Deus fala para você que até quarta-feira dessa semana que vem agora, Deus vai cumprir o desejo do seu coração. E ele leu a palavra e tudo, e depois foi embora. Quando foi na terça-feira, ela pensou, eu vou comprar passagem de avião com cartão, mas o cartão não dava, estava cheio. Eu vou passar um cheque especial, mas o cheque especial também já não dava mais contigo. Aí Deus tocou nas irmãs delas, nas parentes dela. Ela foi lá comprar as passagens de avião para São Paulo do Velho.
Aí deu para ela. Aí falou, ó, que Deus preparou. Aí ela falou assim, mas como que eu vou pagar para vocês? Eu não tenho condição de pagar para vocês. Olha, as irmãs falaram assim, eu não preciso pagar nada. Você não escutou a palavra? Quando Deus falou que ela foi com você. E Deus tocava dentro do meu coração para dar passagem para você. Então Deus manda, a gente só tem que obedecer. Os pés do seu santo te guardará, porém os ímpios ficarão mudo nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. A gente não pode forçar ninguém a nada. Às vezes a gente está na nossa casa e você é o esposo, é a esposa, não serve a Deus. E você fica falando para ele, vai no batismo. O seu filho está mal amizade na rua, a sua filha. Vai no batismo. Não é assim. Vai orar a Deus. A Deus tocar no coração dele, no coração dela. Para ela falar assim bem, para o filho falar, pai, vai ter um batismo na semana que vem, se eu me levo. E a filha vai falar também para a mãe. E o esposo vai falar para a esposa, e a esposa vai falar para o esposo. E os nossos parentes vão falar também. Eu quero ir no batismo. E assim vai. Eu tinha um irmão, Deus recolheu ele. Ele era do mundo. Ele jogava, jogatinha, ele perdia a casa no jogo de baralho. Ele perdeu a casa, perdeu o carro. Ele não tinha mais nada. Ele estava com câncer. E quando ele estava aqui em casa, ele estava da cor dessas orelhas aqui atrás de mim, branco. E naquele dia eu chorei nos pés do Senhor. E falei, Deus, esse é meu irmão, está branco. E Deus falou assim, eu vou fazer uma libertação na vida dele. E eu achava que Deus ia curar ele. Mas Deus levou ele para o céu. Ele obedeceu a Deus através do hino, através da palavra. Eu li para ele a palavra que ele pediu para mim. E naquele dia que eu li, no outro dia, ele falou para mim assim, eu quero batizar na sua igreja. E Deus confirmou na palavra, no hino que ele pediu, o batismo dele. E quando eu achava que Deus ia libertar ele, Deus ia libertar ele de tudo. E não foi bem assim do jeito que eu pensei. Mas Deus levou ele para o céu, Deus libertou ele. Deus mostrou o amor de Jesus Cristo para ele. Ele falava para mim, irmão Divaldo, que amor é esse que eu sinto por você? Ele não sabia, não entendia. E eu falei para ele, meu irmão, esse é o amor de Jesus Cristo. O que você está sentindo por mim, eu sinto pelos outros irmãos quando eu estou na igreja. Quando a gente está na visita, tem uns irmãos e irmãs, eu sinto aquele amor por eles também. Porque é o amor puro de Jesus Cristo. Os que contentem com o Senhor serão quebrantados dentre os céus. Trovejará sobre ele. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei. Exaltará o poder do seu ungido. Então, quando a gente está assim, desse jeito, assim, a gente não pode mandar os nossos filhos fazer as coisas. Nós temos que deixar eles sentir as coisas de Deus. A gente só tem que orar. A gente ora e Deus coloca o desejo no coração das pessoas. As pessoas obedecem a Deus. Muitas vezes a gente escuta testemunho que o irmão está sozinho em casa passando prova, com o filho, com a esposa, e coloca a corda no pescoço a morrer, enforcado, porque ele não aguenta a prova. É só uma provinha vir que a gente já fica com o coração disparado. Então, a gente tem que ter um pouquinho de fé, buscar mais de Deus. O irmão está com a corda no pescoço, é um testemunho que eu tenho. E na hora que está com a corda no pescoço, batendo na porta. E ele foi ver que estava batendo na porta. E ele desceu do enforcamento que ele estava e abriu a porta. Quando chegou na porta, ele não viu ninguém. Aí voltou de novo. Pôs a corda no pescoço de novo. E estava lá. Bateu. E quando bateu na porta, ele saiu de novo, foi lá. Quando ele chegou lá, tinha uma mulher do outro lado. E ele falou para aquela mulher, fulano de tal, quem estava batendo aqui? Ele falou assim, não tinha ninguém batendo aí. Tem certeza? Tem ninguém. Voltou para dentro de casa de novo, faz a mesma coisa. Ele acorda no pescoço de novo. Ele voltou dentro, quando ele estava lá para se enforcar de novo, o homem bateu na porta de novo.
Aí, quando ele foi lá, abriu a porta, a mulher de novo estava lá fora. E ele perguntou para ela, tinha alguém batendo na minha porta? Não, tinha ninguém batendo na minha porta, não. Deus mandou o anjo. E ele foi e entendeu que Deus tinha mandado o anjo para ele não se enforcar. E aquele irmão lá, ele voltou para a igreja. E Deus deu a vitória para ele. Muitas das vezes, Deus aperta aqui, aperta acolá, para ver onde está a nossa fé, para ver onde é que nós vai. Porque às vezes, nós com Deus, imagina só, você com Deus, você passa prova. E o pessoal que está no mundo não tem prova. Eles estão sempre na regalia. Estão sempre no churrasco, nas festas. E você, para fazer um churrasco para os seus parentes, não tem como, porque você não tem condição. Porque a condição de cada um é que Deus te dá. Eu já falei aqui no restante da palavra, no início. Se Deus der sua bênção para nós não buscamos Ele. Então, Deus dá prova para a gente buscar Ele na oração. Na oração, Deus aparece. Então, Eucana foi se arramar à sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor, perante o sacerdote Eli. A Ana, que quando a Ana teve o filho, né? A Ana deixou o menino, porque foi o propósito que ela fez com Deus. A gente, muitas das vezes, as pessoas falam bem assim, as coisas estão acontecendo na sua vida porque você não jejuma, você não faz isso, não faz aquilo. Muitas das vezes, Deus está testando a pessoa. Até onde você vai sozinho. Até onde está a sua fé. E Deus fala. Busque. Busque de dia, busque de noite. Se você ora 1, 2, ore 3, 4. Ore 5. Mas põe a fé na frente, põe a fé. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu te peço. A minha filha está passando necessidade, Senhor. Muitas das vezes, quando a gente vai atender um culto online ou presencial, o irmão que vai estar na presidência, vocês não sabem o que passa na cabeça da gente. Nossa, é tanta coisa que vem durante o dia, durante a noite. A gente sonha, a gente tem pesadelo, o inimigo vem no nosso pescoço. O primeiro culto que eu fui atender online, já era de madrugada, e eu senti a mão do inimigo no meu pescoço. Eu já estava, desfalecendo já estava já assim, já não aguentava mais aquela mão. E na hora, sabe aquela palavrinha, Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. Na hora, a mão saiu de cima de mim. E a gente não entende por quê. Depois que a gente está no culto online, que a gente vê os irmãos pregar, que a gente vai no culto presencial, os irmãos pregam a palavra, Deus mostra para a gente. No outro dia, que eu estava no culto online, Deus mostrou para mim, Deus mandou a palavra. E falou bem assim, de hoje em diante, o inimigo foi na sua casa, pôs a mão no seu pescoço. De hoje em diante tem 2 anos do seu lado. Eu creio. Eles estão comigo aqui, eu não vejo, mas eles estão comigo. Porque eu tenho fé e Deus aparece na nossa vida. Então, o que Deus fala? Sempre fala para a gente. É só buscar Ele com fé. Deus aparece. A gente está sempre falando de fé na palavra. Porque Deus está recomendando. Faz uma visita. No seu trabalho, tem alguém que está batendo de frente com você. Por quê? Deus está testando você. Para ver até onde vai a sua fé. E você pedir para Deus, Senhor, não aguento mais essa pessoa, é no meu serviço, fica falando isso, falando aquilo, falando isso, falando aquilo. Deus quer ver até onde você ama Ele. Muitas pessoas não aguentam do ministério, tá largando o ministério de cooperador de jovem, cooperador de adulto, ancião, diácono, porque não aguenta as provas, não busca Deus com fé. Se você buscar Deus com fé, se o inimigo levantar com uma palavra torta para você, busca Deus, gente, em oração. Deus vai te libertar. Não precisa você largar o seu cargo. O cargo de uma falsidade que o inimigo usou lá atrás. Lá.
Deus vai mostrar a verdade. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Irmãos e irmãs, todos que estão aqui do YouTube também, buscam a Deus com fé, as nossas provas. Nós não podemos fazer as provas grandes e Deus pequeno. Tem que ser ao contrário. Deus grande e as provas pequenas. Por quê? Aí está agradando a Deus. A gente só tem que ter fé e buscar Ele do coração sincero. Às vezes, você faz uma oração dentro da igreja mesmo. Aquela oração fervorosa. Todo mundo lá está, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. E uma oração simples. Deus aparece, Deus mostra, o irmão do púlpito lá em cima está provado. Nós não sabemos que ele está provado. Mas quando você faz aquela oração simples, um Pai Nosso, uma oração, Senhor, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, em continuação da oração que tu deu ao teu servo, à tua serva, estamos de joelho de novo. Vamos te pedir, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Visita teu servo lá em cima, lá, Senhor. Nós não sabemos como é que ele está. Não sabe como é que ele chegou, como é que ele está na casa dele. Liberta teu servo, Senhor, pelo amor do teu nome. Em nome de Jesus, eu te peço essas bênçãos e termina a oração. Na hora que ele for ler a palavra, Deus vai falar para ele. Ele vai falar, antes da palavra. Deus é sempre louvado, é sempre assim. Eu estava atribulado na minha casa, eu falei para Deus que eu não ia congregar, não. E eu queria que alguém subisse no púlpito para pegar a palavra. E Deus mostrou para ele. Por que para ele? Porque ele estava aprovado, ele precisava se libertar. Muitas das vezes, a gente é afrontado pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes. A gente é confrontado de frente. E Deus faz esse teste com a gente, para saber até onde você vai, a sua fé. Deus seja sempre louvado. Agradecemos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Dá oração de agradecimento, ó Deus. Glória a Deus, glória a Deus.